Olá, meus amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz, amém? Vamos para mais um devocional? A palavra que eu quero ler hoje é uma palavra que Deus falou muito comigo. Eu estava almoçando, amados, e eu vi alguém falando uma palavra que me fez lembrar dessa passagem, que é a passagem de Ló, da esposa de Ló, amém? Que está em Gênesis 19, capítulo 23 em diante. Diz assim, ó: Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre, fogo, desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades, todas aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, tudo que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Amém, amados? Aqui Deus fala, né, de duas cidades contaminadas, né, totalmente contaminadas pelas coisas ruins, coisas do mal, e Deus assim ia destruí-la, vai destruí-las, né? E aqui Deus fala que ele salvou a Ló, né? Por causa de Abraão, né, gente? Deus assim sabia a intimidade que Abraão tinha, né? Quando Abraão queria algo, Deus falava diretamente com ele e foi lá e salvou Ló. E eu creio, irmãos, que no dia de hoje, se fosse para me colocar um título nesse devocional, eu colocaria... deixa eu ver, amados, assim, um título assim... Paralisados pelo passado. Por quê? Porque se você for olhar aqui, para a mulher de Ló, para a esposa de Ló, ela foi paralisada pelo passado. Porque antes dele sair da cidade, né, que os anjos do Senhor desceram à terra para falar, alertar a Ló que ele tinha que sair dali, que Deus ia destruir a cidade. Mas eles falaram também o seguinte, que não era para olhar para trás, era para sair e não olhar para trás. Mas eu creio como no dia de hoje, também naquela época, a mulher de Ló ficou curiosa, né? Infelizmente ela olhou para trás. Conclusão de tudo isso, ela desobedeceu a Deus, né? E infelizmente ela ficou paralisada. Que possamos, irmãos, refletir nessa palavra, que possamos ver que nós não vivemos o passado. Então que não venhamos olhar para o passado, olhar para frente, para o futuro, o que Deus tem de maravilhoso para a gente, né? Que possamos ver que o Senhor, Ele fala com a gente, que a gente tem que dar ouvido para Ele, como Ele falou para Ló ali, para a mulher dele, que não era para olhar para trás. E ela ficou paralisada. E muitas vezes a gente fica paralisado por coisas do passado, a nossa vida não vai para frente, né? E outra coisa, a desobediência dela foi demais, né? Se Deus fala pra gente tem que obedecer, amados, para que tudo vá bem na nossa vida. Ela desobedeceu ao Senhor. Então que vocês possam meditar nessa palavra e crer que o Senhor tem muito mais para dar pra gente do que o passado, que já passou. O passado não tem como voltar atrás. Nós temos que viver hoje, né? E pensando que o amanhã vai ser excelente, vai ser maravilhoso, porque Deus tem muito mais para dar pra gente, né? E se o Senhor ali tinha coisas boas para dar para a família de Ló, né? Mas como houve uma desobediência, infelizmente, às vezes a meada no caminho muda tudo. Que você possa meditar, irmãos, nessa palavra. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima.